O maior confronto brasileiro nos últimos 2, 3 anos. Eu tô falando de Botafogo e Palmeiras, Palmeiras e Botafogo, que se enfrentarão nas oitavas de final do Mundial. Por um ponto, é triste, porque um brasileiro será eliminado obrigatoriamente. Mas o outro é que a gente vai ter um puta jogo pela frente. Antes de tudo, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o seu like. Eu sou Pedro Salles Guerra, você tá no canal de Gala Pedro. Começamos. Falar um pouco do caminho dos dois. O caminho do Palmeiras veio de um grupo complicado, um grupo acirrado, que o Palmeiras ainda assim era favorito para terminar em primeiro. E foi o que aconteceu. No primeiro jogo houve um empate com o Porto, que o Palmeiras mereceu muito ganhar. Por sinal, que vergonha, hein, Porto? Que vergonha. Um time do tamanho do Porto sair do Mundial de Clubes sem nenhuma vitória é bem feio, tá? Porto saiu com 2 empates e uma derrota. E para quem defende o futebol português, tomaram uma resposta bem bonita, hein? Que mostra que não são nada disso. O único time bom hoje de Portugal, realmente bom, é o Sporting, que esse sim brigaria no topo do Campeonato Brasileiro. Mas tirando isso, mais ninguém. Voltando ao Palmeiras, Palmeiras empatou com o Porto, ganhou do Al-Ahly por 2-0 com certa facilidade e fez um jogo horroroso contra o Inter Miami, que é preocupante. Tava tomando 2-0, só que desse horroroso surgiu um Palmeiras forte, um Palmeiras com vontade, que buscou o primeiro com o Paulinho e empatou com o Maurício. O Palmeiras correu atrás. O pacto do Abel, que precisava de um empate para terminar em primeiro, foi o que aconteceu. Claro, o Botafogo é muito difícil de jogar contra. Não é para comemorar que o Palmeiras vai pegar o Botafogo. Por quê? Porque o Botafogo é competitivo, ganhou do Paris Saint-Germain, mas eles iriam pegar o PSG. O Palmeiras iria pegar o PSG. Claro que os dois são times difíceis. O Botafogo ganhou do PSG, mas o PSG é um time melhor. Não quer dizer que o Palmeiras não consiga ganhar, porque eu acho que poderia existir um mundo que o Palmeiras ganhasse. Da mesma forma que existiu um mundo em que o Botafogo ganhou do PSG. Então, existiria esse mundo. Mas, claro, hoje o Palmeiras consegue fazer um jogo muito mais competitivo contra o Botafogo do que contra o próprio Paris Saint-Germain, com todo respeito ao Botafogo, que é muito forte. Agora sim, falando do Botafogo, pegou um grupo complicadíssimo, no qual ganhou aos trancos e barrancos do Seattle, né? Se fingiu de morto para... Eu não posso terminar essa frase, mas jogou mal de propósito, tô brincando, e depois pegou o PSG e fez um jogo histórico, talvez o maior jogo... Um dos maiores jogos da era moderna do Botafogo, tá? Porque foi um jogo simplesmente histórico. O Botafogo ganha do Paris Saint-Germain fazendo um jogo defensivamente perfeito, ofensivamente também, porque quando teve a chance de fazer o gol, fez. Diferente do jogo contra o Atlético de Madrid, que o Botafogo teve 2 grandes chances e acabou não fazendo-as. Falei correto? Ok. Mas perdeu para o Atlético de Madrid. Com empate conseguiria a primeira colocação. Não foi o que aconteceu, mas a classificação aconteceu de forma tranquila até, apesar do Atlético de Madrid pressionar o Botafogo desde o final do primeiro tempo. O Botafogo não sofreu muito, não tomou aquela pressão que, caralho, o Botafogo vai ser eliminado, fudeu. Não foi isso. O Botafogo conseguiu segurar bem, sofreu um gol aos 40 e pouco do segundo tempo, que foi o do Griezmann, ainda sofreu uma pressãozinha, mas nada que realmente desse um nervosão no Botafogo, assim, claro, se não sofreu no Botafogo, foi complicado, foi nervoso, mas nada acima do que o esperado, porque seria um jogo já complicado. O Atlético de Madrid pobríssimo ofensivamente, Sorloth é um cintura quadrada desgraçado, horroroso, ia falar horrorível, horroroso. Julián Álvares é craque de bola, mas a marcação que o Gregore fez no Julián Álvares foi impecável. Acabou ficando de fora do próximo jogo, tá suspenso o Gregore por cera. E depois o Griezmann entrou, jogou até bem pela lateral e acabou fazendo o seu gol. Ainda assim, um time pobríssimo, atacando, pouquíssima criação, e o Botafogo conseguiu ganhar esse jogo. Tá de parabéns o Botafogo. Segundo colocado do grupo B, o Botafogo. Primeiro colocado do grupo A, o Palmeiras, que se enfrentarão nas oitavas de final. Gostosinho esse jogo, tá? Gostosinho esse jogo. Tivemos muitos confrontos, né? É que em 22 o Botafogo não era competitivo. A partir da época que o Botafogo se tornou competitivo, 2023,
o Botafogo e Palmeiras fizeram grandes jogos, tá? Desde 23 os dois disputam por grandes títulos. Em 23 o Botafogo ganha no Allianz Parque por 1-0 com o gol do Tiquinho Soares. E no segundo turno o Palmeiras vai lá e faz aquela virada espetacular, que o Botafogo abre 3 no primeiro tempo e o Palmeiras vira 4-3 no segundo. Um jogo simplesmente espetacular, um dos maiores, se não o maior da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, simplesmente absurdo. Em 2024, aí sim é a vez do Botafogo, que ganha do Palmeiras no Allianz. Na verdade, no primeiro turno ganha do Palmeiras no Newton Santos. No segundo turno ganha do Palmeiras no Allianz, com um jogo muito bom, o último jogo pré-final da Libertadores, e ainda assim o Palmeiras acaba sendo eliminado para o Botafogo. Na verdade, o Botafogo elimina o Palmeiras nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Ou seja, o confronto sempre tem grandes jogos, e eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser mais um confronto de altíssimo nível. Eu quero falar um pouco da equipe, porque o Botafogo jogou com 3 volantes contra PSG e 3 volantes contra o Atlético de Madrid. Eu acho que a formação vai ser diferente, por quê? Porque o Gregore tomou um cartão amarelo e está suspenso. E quem entrou no lugar dele, quem entrou no lugar do Alan no jogo foi o Newton. Então, normalmente seria Newton, Alan e Marlon Freitas. Correto? Correto. Só que isso foi para uma equipe que o Botafogo seria extremamente pressionada e não teria nenhuma chance de atacar, que foi Atlético de Madrid e também o PSG. No caso do Palmeiras, é um jogo lá e cá, trocação, então o Palmeiras vai atacar, o Botafogo também vai atacar, então eu não vejo o Renato Paiva escolhendo 3 volantes para jogar contra o Palmeiras. Eu acho que ele vai de Marlon Freitas, eu acho que ele vai de Alan no meio campo e um camisa 10. Agora, quem é esse camisa 10? Ele vai puxar o Savarino da ponta para o meio campo e botar o Cuiabano na ponta? Não sei. Ele vai puxar... deixar o Savarino na ponta e botar o Montoro, que entrou muito bem, botar o Santi Rodrigues, que jogou bem contra o PSG, a gente não sabe a escalação do Renato Paiva. Mas certezas nós temos, que é John no gol, Barbosa, Jair, né? Porque o Bastos ainda tá se recuperando, o Jair tá jogando um absurdo, tem o David Ricardo, que é bom zagueiro, na direita o Vitinho, na esquerda o Alex Telles, no meio campo Marlon Freitas e Alan, não sabemos se vai ter mais um volante ou um camisa 10, ataque Igor Jesus no lado, Igor Jesus no meio, Gregore no lado, e ou Savarino de 10 ou Savarino de ponta, ainda não sabemos. Então o Botafogo muito forte para enfrentar o Palmeiras, o Botafogo que eu acho que, independente se cair para o Palmeiras agora ou chegar numa semifinal, com a vitória contra o PSG e passando de um grupo fortíssimo, o Botafogo já tem uma injeção de confiança muito grande para o final da temporada, com Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro a disputar. Então o Botafogo chega muito forte para o segundo semestre das competições sul-americanas e nacionais. Olhando para o Palmeiras também, fortíssimo. Vai perder o Estevão, é difícil perder o Estevão, é um jogador insubstituível, não se acha um Estevão, por mais que o Palmeiras tenha dinheiro, achar um jogador do talento do Estevão não se acha. Ou você produz, ou você acha um substituto que não vai ser à altura, mas ainda assim de um bom nível. Destaque para Paulinho. Tem problema na canela? Tem. Tem problema de lesão? Tem. Não consegue jogar 90 minutos? Não. Mas quando esse cara entra, ele joga muito bem. Foi assim contra o Porto, contra o Al-Ahly eu não me lembro se ele entrou. E foi assim contra o Inter Miami. Entrou muito bem, o Paulinho fez seu gol. Eu gosto muito dele, eu acho ele craque de bola e não é à toa que está jogando muito bem no Palmeiras. Então o Palmeiras ainda tem ótimos jogadores, o Flaco Lopes, que é muito criticado, mas está num momento muito bom. O Aníbal, que jogou um absurdo contra o Porto, jogador que eu gosto muito. Richard Rios não sabe se fica, a gente não sabe se vai ficar, mas é um grande jogador. E tem o Maurício crescendo muito, Paulinho crescendo muito. O Vitor Roque eu não consigo confiar, desculpa, não consigo. Essa equipe do Palmeiras é muito forte, a do Botafogo é muito forte. Claro, o Abel é mais treinador que o Renato Paiva? Mas o Paiva se mostrou um grande treinador, segundo a torcida do Botafogo, o Papaiva. Ele se mostrou muito melhor do que a encomenda, tá? Tá saindo muito melhor que a encomenda, que era uma encomenda pessimista, era uma encomenda negativa, de um treinador que não tinha nenhum trabalho profissional no país dele, que era Portugal, de um treinador que fez um único trabalho bom, que foi no Del Valle, foi mal
no Bahia, ficou muito manchado a imagem dele pro futebol brasileiro, e no Toluca fez um trabalho ok, tanto que depois o Toluca acabou fazendo uma boa campanha no Campeonato Mexicano. Mas não é um treinador que até o momento que chega no Botafogo tinha prestígio. E eu acho que ele começa a ter. Eu acho que ele começa a ter principalmente de fora, porque a torcida do Botafogo não encaixava, não dava match. E agora eu acho que é tão positiva a imagem dele para outras torcidas do Brasil, exceto a do Bahia, que o próprio torcedor botafoguense está olhando e falando: a gente tem um treinador. E eu acho que tem. É um cara esforçado, é um cara que fala muito bem, é um cara que parece ser muito tranquilo dentro do elenco, muito leve, um clima muito leve. Então eu gosto do Renato Paiva. Eu acho que ele pode se tornar um treinador que fique anos no Botafogo. Não sei se pode ser um Arthur Jorge da vida, que seja tão bom e ganha tudo muito rápido, mas eu acho que ele pode ser um treinador longevo no seu caminho de Botafogo, ainda mais com a moral que ele tem ganhando do Paris Saint-Germain. Sem dúvidas, é se não o maior momento da carreira do Renato Paiva. Meus amigos, o jogo será no final de semana, um jogo muito bom, um jogo muito competitivo, pelo que eu vi no sábado. Então, Palmeiras e Botafogo escrevendo mais uma história muito grande dentro do campeonato, dentro dessa disputa, dessa rivalidade que a cada ano cresce ainda mais. Tinha uma rivalidade interestadual muito grande, que era Corinthians e Flamengo, e hoje em dia essa rivalidade é talvez Palmeiras e Botafogo. Não que o Palmeiras não seja forte, não que o Flamengo não seja forte, mas a rivalidade Flamengo e Palmeiras, ela, por ausência de confrontos em mata-mata desde a final da Libertadores de 21, ela acaba se enfraquecendo no sentido de quando eles se enfrentam, porque claramente são os dois times mais saudáveis financeiramente e melhores tecnicamente do Brasil. Mas estou querendo dizer, a nível de rivalidade, talvez hoje o torcedor do Palmeiras tenha uma rivalidade tão grande com... Tô batendo sempre aqui. Talvez o torcedor do Palmeiras tenha uma rivalidade tão grande com o Botafogo do que com o Flamengo. E talvez o torcedor do Flamengo é porque o clássico é estadual. Então, talvez a rivalidade com o Botafogo ainda seja maior, mas o Palmeiras, claro, tá num nível muito alto na rivalidade com o Flamengo também. Se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o seu like. Um abraço para você. Até a próxima. Valeu!